Fala galerinha top da balada, beleza? Aqui é o professor Gabriel Lenzi e a gente vai continuar agora a nossa aula do curso completo de matemática básica. E a nossa terceira aula, a gente vai falar sobre multiplicação, exatamente. Então vamos colocar aqui, ó. Bom, quando a gente fala em multiplicação, né? Vou pegar, por exemplo, um exemplo. Imagine que eu coloco assim, ó, 4 vezes o 3. 4 vezes 3 dá 12, né? Então, quando a gente fala em multiplicação, né, a gente tem que esse primeiro cara aqui, a gente chama isso aqui de fator, tá? Então, esse aqui é o primeiro fator, esse outro cara aqui é o meu segundo fator também. São fatores, né? E o resultado disso aqui, a gente chama de produto, beleza? O resultado é produto, tranquilo? Quando a gente tem 4 vezes 3, o que significa? Quando a gente imagina 4 vezes 3, né? 4 vezes 3 é você falar que você quer o 4. Olha só, presta atenção, eu quero 4 vezes o número 3. Então, eu quero que o número 3 apareça 4 vezes. Ó, 4 vezes o número 3. Eu quero 4 vezes o número 3, então é fazer o 3 ó, aparecer 4 vezes. Eu vou somar esse 3 aparecendo 4 vezes. Eu quero 4 vezes que esse número 3 apareça. Então, 4 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3 mais 3, que vai dar quanto, pessoal? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3 dá 12, exatamente. Vamos pegar um outro exemplo. Imagine que eu tenha assim, ó, 6 vezes o 5, beleza. Olha lá, quando eu falo 6 vezes 5, eu quero que apareça 6 vezes o número 5. É 6 vezes o número 5. Ah, tá. Então, se eu quero que apareça 6 vezes o número 5, eu vou colocar esse número 5 6 vezes, pessoal. 3, 4, 5, 6. Beleza? E quanto que é 6 vezes 5? Dá 30. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, resultado deu 30, beleza? Essa é a ideia da multiplicação. Agora a gente precisa entender, na parte de multiplicação, que existem algumas notações, exatamente. E eu vou colocar aqui pra gente, ó, as notações na parte de multiplicação, tá? Então eu vou começar aqui, ó, notações. Como que a gente pode representar uma multiplicação, né, na matemática? E você vai ver isso em alguns exercícios. Você pode colocar, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo. Eu posso colocar 4 vezes, sei lá, vou colocar 4 vezes 6. Esse pontinho também é vezes, tá? Ó, 4 vezes 6, que é a mesma coisa que 24. Eu posso também colocar assim, ó, em vez de ser um ponto, eu posso colocar assim, ó, 4, aí eu coloco assim, ó, um parênteses e outro parênteses. Quando tem um parênteses do lado do outro parênteses, é multiplicação também, galera. Então, 4 vezes 6 também dá quanto? Dá 24. Eu poderia também colocar assim, ó, 4, e aí eu já logo em seguida coloco um parênteses, 6. Quando a gente tem 4 parênteses 6, aqui é vezes, tá? É 4 vezes 6. Quanto que é 4 vezes 6, pessoal? Dá 24. E a gente pode ter também uma notação que seria, por exemplo, eu colocar assim, ó, 4, um xizinho pequenininho, vezes 6. Quanto que é 4 vezes 6? 24. Então eu tenho alguns tipos de notação em matemática que você trabalha que é vezes, né? Então pode ser assim, vezes, assim, às vezes quando não tem nada aqui, você já sabe que é vezes também. Beleza? Entendeu? Massa! Agora a gente vai falar sobre as propriedades, algumas propriedades da matemática, né? Que é muito importante. Agora a gente vai ver sobre as regras de sinais. Regras dos sinais. Beleza? Pessoal, quando a gente tiver uma multiplicação de dois números, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenha o seguinte número: mais 2 vezes mais 3.
Pessoal, quando a gente tem assim, ó, 2 vezes 3, eu não preciso necessariamente ter esse mais, tá? Eu poderia tirar esse mais aqui, ó, e deixar só assim, ó, 2 vezes 3. Porque o número 2, ele é positivo. Então, 2 vezes 3 é mais 2 vezes 3. A gente sabe que 2 vezes 3 é 6, né? Mas aqui tem um sinal de mais, né? Então, ó, quando a gente tem... Eu vou colocar aqui, não precisaria, tá? A gente sabe que tem um sinal de mais aqui e um sinal de mais aqui. Mais vezes mais dá mais. Beleza? 2 vezes 3 dá 6. Então, mais vezes mais dá mais. É a regra de sinal do produto positivo com positivo. Professor, e se eu tivesse assim, ó? Vamos imaginar agora uma outra. 2 vezes menos 3. Opa! 2 vezes menos 3, a gente vai ter assim, ó. Qual o sinal desse 2 aqui? É positivo, tá? Quando não tem nada, é positivo. Então, ó, mais vezes menos dá menos. Ah, tá. Então, mais vezes menos dá menos. 2 vezes 3 dá 6. Opa, então acabei de perceber o seguinte. O produto ou a multiplicação mais vezes menos sempre dá menos. Beleza? Tranquilo. E se eu tivesse assim, professor? Se fosse assim, ó, menos 2 vezes 3. Se a gente tivesse menos 2 vezes 3, também vai dar menos 6. Quer ver? Ó? Menos vezes... Qual o sinal do 3, pessoal? Quando não tem nada, é mais. Então, menos vezes mais dá menos. 2 vezes 3 dá 6. Ah, beleza. O importante é a gente lembrar que mais vezes menos dá menos. Beleza. E aí, professor? Vamos fazer um outro aqui, ó. Imagina que eu tenho assim, ó, menos 2 vezes menos 3. Menos 2 vezes menos 3 vai ficar assim, ó, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 3 dá 6. Então, a gente viu aqui que a multiplicação de menos vezes menos sempre dá o quê? Positivo. Então, sabendo disso, eu vou colocar aqui só para a gente fazer um resuminho dessas regras de sinais. O resumo vai ser assim, ó. Se eu tenho sinal positivo multiplicado por sinal positivo, o resultado é positivo. Se eu tenho sinal negativo multiplicado por sinal negativo, o resultado é positivo. E se eu tenho um sinal negativo multiplicado por um sinal positivo, o resultado é negativo. E eu vou deixar isso aqui porque essa regra de multiplicação de sinais é muito importante. Você precisa saber, beleza? Então ficou essa aqui a regra das multiplicações para você lembrar. Então a gente vai lembrar assim, ó, multiplicação de sinais iguais dá positivo, ó. Mais vezes mais, positivo. Menos vezes menos, positivo, porque dá mais. Ah, tá. Agora, mais vezes menos, dá menos. Menos vezes mais, dá menos. Sinais diferentes se multiplicando, dá negativo. Beleza? Agora, a gente vai para as propriedades da multiplicação. Então, para a primeira propriedade, vou colocar aqui, ó, propriedade 1. Essa propriedade vai ser a propriedade comutativa, tá? Propriedade comutativa. O que diz a propriedade comutativa? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que a gente tenha assim, ó, 3, vou colocar aqui, ó. Imagine que a gente tenha assim, ó, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. E o resultado dá 6. Por que é comutativa? Porque a ordem dos fatores não altera o resultado da multiplicação. Então eu posso pegar o 3 vezes 2 e só trocar, né, a ordem deles, que não vai alterar o resultado. Ah, tá. Então 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 6. Beleza? Então a propriedade comutativa é essa. Você pode alterar a ordem dos fatores na multiplicação, que o resultado da multiplicação vai ser o mesmo. Então vamos agora para a propriedade 2. A propriedade 02 é a propriedade associativa. E o que diz a propriedade associativa? Vamos imaginar que a gente tenha o seguinte produto, tá?
vai ser 3 vezes 2 vezes 4, beleza? E aí eu vou colocar um parênteses aqui no 3 vezes 2, bem aqui assim, ó, 3 vezes 2. E agora eu vou pegar o mesmo 3 vezes 2 vezes 4 e eu vou colocar o parênteses, não aqui no 3, 2, eu vou colocar o parênteses aqui, ó, no 2 vezes 4. Eu associei dois números, certo? Com parênteses, deixei eles juntos. E você vai perceber que o resultado disso vai dar o mesmo. Sério, pessoal? Sério. Olha só, lembrando que a gente sempre resolve primeiro o que está dentro do parênteses, beleza? Então vamos lá, ó. 3 vezes 2 dá quanto, pessoal? Dá 6, né? Então o resultado daqui vai ser 6. 6 vezes quanto? 6 vezes 4 dá 24. Ah, tá. Agora vamos ver esse, ó. Resolve o primeiro parênteses, ó. 2 vezes 4. 2 vezes 4, pessoal, dá 8. Então aqui vai ficar 8. Então ficou 3 vezes 8. Mas quanto que é 3 vezes 8? 24. 3 vezes 8 também é 24. Ah, tá. Então, os dois resultados deram quanto? 24. Então, o que eu estou falando da propriedade? O que seria a propriedade associativa, então? A propriedade associativa é quando você pega um parênteses, né? Associa esse parênteses a um produto de números aqui dentro. No caso, eu associei com esses dois primeiros. E eu mudei esse parênteses para os outros dois números, para o 2 e 4. Você percebeu que o resultado não mudou. Beleza? Então isso aqui seria a propriedade, isso aqui é a propriedade associativa, beleza? Vamos para uma terceira propriedade que é extremamente importante. A propriedade 03, a terceira propriedade, é a propriedade distributiva. Então vamos colocar aqui. E o que a propriedade distributiva mostra? Vou dar um exemplo para vocês verem como é legal essa propriedade. Imagine que eu tenho assim, ó, 2 vezes 3 mais 6. Beleza? Quando você tem uma multiplicação de um número, ó, 2 vezes, e um parênteses, 3 mais 6, né? A gente pode fazer uma multiplicação distributiva, que vai ser o seguinte, eu vou pegar o primeiro número, esse aqui, ó, e vou multiplicar 2 vezes 3, assim, ó. E depois eu vou multiplicar 2 vezes esse. Então, comece com o primeiro, ó. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, o resultado disso, então, vai ser igual a 6, ó, 2 vezes 3, 6, mais quanto, ó? 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá quanto, pessoal? Dá 12. E quanto que é, pessoal? 6 mais 12? 6 mais 12 é 18. Ah, que legal, professor. Você pode fazer isso? Posso. E essa é a propriedade distributiva. Ela sempre vai acontecer quando a gente tem um número multiplicando uma soma, uma subtração dentro de um parênteses, beleza? Pode ser parênteses, colchete, chaves, mas normalmente você vai ver mais parênteses. Tranquilo? Beleza. Agora olha só que interessante. Professor, mas eu não poderia somar primeiro esses números aqui? Somar o que está dentro do parênteses, depois multiplicar? Você pode. Tanto é que quanto que é 3 mais 6, pessoal? É 9. Então, se eu fosse resolver isso aqui, ficaria 2 multiplicado por 9. 3 mais 6 é 9. 9 vezes 2. Quanto que é 9 vezes 2? 18. Exatamente o resultado que dava aqui. Beleza? Mas eu mostrei a propriedade distributiva para vocês terem conhecimento que isso vai cair bastante, beleza? Então tem que realmente entender o funcionamento e para você fazer os exercícios, beleza? Então agora a gente vai para a quarta propriedade. Na propriedade da anulação, essa propriedade diz o seguinte: se eu, por exemplo, pegar a seguinte multiplicação, imagine que eu tenho assim, ó, 4 vezes 3 vezes o zero, beleza? 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 0 dá 0. O resultado dá 0. Por que o resultado dá 0? Porque eu tenho um número 0 aqui. Então, todas as vezes que você multiplicar um número inteiro por 0, o resultado dá 0, né? Qualquer número ali.
que a gente multiplicar, né, dos reais por zero, vai dar zero resultado. E isso é a propriedade da anulação. Então, por exemplo, vou pegar um outro exemplo. Quero, por exemplo, saber quanto que é 7 vezes o zero. O 7 vezes o zero vai dar zero, beleza? 7 vezes zero é zero. Essa aí é a propriedade da anulação. Agora vamos para a próxima propriedade, a propriedade 5. A quinta propriedade é a propriedade do elemento neutro. E o que é, como que seria isso? Seria o seguinte, ó, imagine que eu tenha a seguinte coisa, eu tenho assim, ó, 7 vezes 2 vezes 1, beleza? Quando a gente faz 7 vezes 2 é 14, 14 vezes 1 dá 14, ou seja, o resultado, quando você tem uma multiplicação de tal forma que você tem o 1 a gente considera ele como elemento neutro na multiplicação. O elemento neutro na multiplicação significa que ele não altera o resultado da multiplicação. Significa que eu poderia escrever, por exemplo, 7 vezes 2, e eu sei que isso vai ser 14, ou poderia escrever 7 vezes 2 vezes 1, que isso aqui vai continuar dando 14. Ou seja, o número 1 na multiplicação não altera o resultado da multiplicação, continua sendo o mesmo resultado. Por isso que a gente diz que o número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, todas as vezes que você multiplicar por 1 a multiplicação, né, ele vai dar como resultado o resultado da multiplicação normal. Né? Então, por exemplo, se eu faço assim, ó, quanto que é 8 vezes 1? 8 vezes 1 vai dar 8. Vai dar 8. Tá vendo? O resultado dá 8. Beleza? Então é isso. Então, galera, essas aqui são as propriedades mais importantes na parte de multiplicação. A gente tem uma sexta propriedade que não cai muito para vocês na questão do ensino fundamental. Ela cai mais se você vai fazer física, matemática, engenharia em nível superior, né? E aí sim você cairia essa propriedade. Mas eu vou mostrar para vocês então a sexta propriedade. A sexta propriedade é a propriedade da indeterminação, né? É uma propriedade que diz o seguinte, ó, se você tem, por exemplo, o zero multiplicado pelo infinito, isso aqui, pessoal, é o símbolo de infinito, tá? Esse infinito cai mais para o nível superior, tá bom? Zero vezes infinito dá como resultado indeterminado. Indeterminado. Não tem como você determinar quanto que é zero vezes infinito, beleza? Mas isso aqui não cai para vocês na questão do ensino fundamental e ensino médio, beleza? Se você gostou do vídeo, então metralha o like aí, não deixe de compartilhar esse vídeo com o seu melhor amigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative os sininhos para as notificações, beleza? Então é isso aí, grande abraço e até mais!